Mais por diversão, cara. Fui lá, ficar alegre dentro de campo. Eu não tinha aquele comprometimento. Só que a partir de um tempo, eu comecei a ficar mais intenso nisso. Comecei a querer saber mais um pouco do futebol. Então eu comecei a não somente levar como uma diversão, mas sim como um compromisso. Comecei a me capacitar, a me esforçar, treinar, mesmo sem clube. E comecei treinando em muitos projetos que tem lá na área. E a partir desses projetos me surgiu a oportunidade de eu fazer um teste lá no CRB. Eu acabei levando esse compromisso comigo, sabendo que eu ia ter uma oportunidade, que eu sabendo que ali iria ser o clube que iria me formar, que iria ser um clube que ia ter uma parte muito importante na minha carreira. Então o CRB me capacitou para isso e hoje eu estou aqui, cara, no Grêmio. Legal. Eu saí do Rio, de Maceió, lá é só sol, pouco frio, entendeu? É uma diferença climática muito grande, mas estamos se adaptando da melhor forma, tanto eu como a minha família, para a gente, sabendo também aproveitar dessa cidade maravilhosa, que é Porto Alegre. Então, o frio está intenso, mas estamos se adaptando bem. Eu estou bem à vontade, posso dizer assim. Toda a comissão, a diretoria, os jogadores, então, me abraçaram, estão me deixando bem tranquilo, assim, me deram mais ideia. Tem muito jogador experiente no clube e nós estamos aqui. Eu levo comigo que eu estou aqui para aprender e para ensinar também. Então, eu estou sempre de ouvidos abertos, escutando, explicando também, aproveitando também essa oportunidade de poder acrescentar nas pessoas um pouco do meu conhecimento. Então, eu estou me sentindo muito à vontade, todo o staff, os caras são muito bons, tanto do motorista, diretoria, todo mundo me abraçando bem tranquilo assim, então estou me sentindo em casa. Humilde ele, né? Ele é bem humilde. Eu quero sempre aprender, e principalmente com esse cara, com esse ser humano que é o Kahneman. Eu já escutei falar muito dele, teve companheiros meus que já trabalhou com ele. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar com esse cara, aprender um pouco da experiência dele. E ele é um dos caras que está me abraçando muito bem. O quanto estou aprendendo com ele, dentro de campo e fora de campo também. E eu sei que ele é um ídolo, é um cara muito incrível assim, não somente dentro de campo, mas sim fora de campo também. Então eu estou aqui para aprender muito, não só com ele, mas também com o Willian, mas principalmente com o Kahneman, porque é da minha posição ali e pode me ensinar algumas coisas, pode me auxiliar em alguns momentos. Eu acredito que desde quando eu cheguei aqui, eu sabia o peso enorme que essa camisa carregava, entende? Não somente de eu procurar saber, não somente das pessoas me falarem, mas a partir dessa estreia eu posso dizer para mim que eu estava muito comprometido a dar aquilo que o Grêmio merece. Então o comprometimento que eu tive dentro de campo, o comprometimento que eu tive um dia antes do treino, foi com a equipe, foi com todo o clube, foi com o staff. Então eu estava totalmente comprometido para aquilo que iria de vir. Mesmo sendo um amistoso, quando o juiz apita, nós estamos comprometidos a dar o nosso melhor, a poder desempenhar bem, tanto individualmente como coletivamente. E foi isso que aconteceu. Muita expectativa. O que eu já escutei falar, teve um dia que eu estava saindo aqui e eu vi ela toda acesa, eu já imaginei jogando ali dentro, ajudando a equipe, ajudando o Grêmio. Então, muita expectativa para esse grande dia. Informação. O Grêmio quer renovar com os três, Carlos Vinícius, Amuso e Pavon. Mas o Grêmio tem uma preocupação muito grande no que diz respeito à parte financeira. Motivo no qual o Arthur não permaneceu e o Grêmio está buscando contratações mais modestas. O Grêmio não vai pagar o que o Amuso quer. O Grêmio não vai pagar nem perto do que o Amuso quer. Tá Se certo. for o caso de liberar o Amuso e perder esse jogador de graça, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. É isso que dizem as pessoas do Grêmio nos bastidores. Nós queremos renovar com o Amuso, nós achamos ele um jogador importante, reconhecemos a qualidade dele, mas nós temos aqui um novo padrão financeiro e nós não vamos fugir disso. Se o Amuso quiser permanecer se enquadrando a este padrão, ele será muito bem-vindo. Se ele não se enquadrar, ele pode ir embora. O mesmo serve para o Pavon,
que ganha como um atacante titular, e como atacante ele não poderia ser titular, nem mesmo um reserva imediato, mas se encaixou como lateral. Em números, um dos melhores laterais do Brasil. Tem as suas dificuldades, várias, mas dentro da régua dos laterais ele acaba sendo um dos melhores. E é um jogador hoje titular absoluto do Grêmio. Eu diria que se eu fosse fazer uma lista dos problemas do time do Grêmio, eu teria 4, 5, 6 problemas na frente do Pavon. O Grêmio quer contratar um lateral direito. Né? Fez uma tentativa, por exemplo, pelo Diego Caito do Goiás, que não foi possível até o momento. Olha outras opções também. Mas o Grêmio quer renovar com o Pavon, mas não nesse padrão. O ponto é, tanto para Pavon quanto para Musso, alguém aceitará pagar o que eles estão pedindo? Esse é o ponto. Em termos financeiros e também de tempo de contrato. Ah, o Grêmio não quer pagar. Não, então eu não quero. Tá bem, alguém vai pagar? Bom, se alguém vai pagar, beleza. O Grêmio também está olhando para isso. O Grêmio não vai se Não vai pagar. Ninguém paga. Ninguém paga isso. desesperar. Ah, nós pagamos isso. Sabe aquela velha frase, né? Não, nós pagamos isso porque se não pagasse o cara não ia ficar. Que não fique. É dessa forma que o Grêmio está agindo, tá? E aí cabe a gente, né, jornalistas, gremistas, enfim, analisar se aqui o Grêmio acertou, se aqui o Grêmio errou. Acho que é caso a caso, não é mesmo? Porque os jogadores não são os mesmos, cada um tem a sua qualidade, cada um tem o seu grau de importância. O Carlos Vinícius, eu diria, a situação um pouco mais tranquila por conta da cláusula. Mas se ele assinar um pré-contrato e ele disser, ó, tem um pré-contrato, não vou jogar a maioria dos jogos, começa a se negar a jogar, isso já aconteceu no futebol. Poderia ocorrer também. Beleza? Olha só, o meia que foi contatado é o Monsalve, informação do Marco Souza de GZH. Recebeu uma sondagem do exterior e algo que pode avançar. Por enquanto não tem uma negociação efetiva ou uma proposta concreta, mas uma sondagem, uma manifestação de interesse, uma sinalização de que algo importante possa chegar pelo Monsalve, um jogador que não está nos planos do Grêmio e que pode sim deixar o clube muito em breve. A ideia do Grêmio é que saia nesta metade de temporada e mais. A ideia do Grêmio é vender o Monsalve. O Grêmio não quer apenas emprestar o jogador. O Grêmio quer vender o Monsalve, quer lucrar, até porque se trata de um jogador jovem que já teve destaque, por isso alguns clubes acabam sondando e ficam de olho na situação dele. Foi contatado o Monsalve, é um negócio que pinta para o Grêmio e que o Grêmio espera que avance para que ele seja de fato negociado. Sabe que o empresário do Amuso tem duas cartas na manga nesta renovação. A primeira, o Amuso se valorizou no Grêmio. Então, do lado do Amuso, há um entendimento que ele merece uma valorização salarial. Hoje o Amuso ganha cerca de 1 milhão. Iria para mais de 1 milhão. 1,5 milhão, 1 milhão e 400, enfim. Mas parte de 1 milhão a negociação. A outra carta na manga que o empresário tem, além da valorização do jogador, é a não ida para aquele amistoso que poderia ter levado o Amuso para a Copa. Eles podem usar isso numa negociação, pois veja bem, né? Vocês não valorizaram lá o jogador, o Grêmio não deixou ele para aquele amistoso que poderia ter levado para a Copa, a gente ficou chateado, então quem sabe compensa a gente com uma valorização. Enfim, são situações que a gente vai criando aqui que a gente sabe que entram numa negociação, conversando com... Mas se outro time não pagar o que ele recebe, ele vai aceitar. E nenhum time vai pagar o que ele quer. 1,5 milhão pelo Amuso, ninguém paga, gente. Ninguém paga, ele não é jogador pra isso. Salário de 1,5 milhão é cara que decide todos ou grande parte dos jogos, cara. Não, temos que parar com isso. Pessoas do bastidor, tá? Então a questão do Amuso é essa, tá? Que o empresário tem cartas na manga e diria o seguinte, o Grêmio não vai, pelo que eu apurei, o Grêmio não vai gastar muito pro Amuso, não. O Grêmio não vai botar 2 milhões, por exemplo, o Grêmio não vai duplicar o salário dele, que já é alto, 1 milhão. Agora, Carlos Vinícius, o Grêmio pode sim fazer grandes esforços para manter, porque o Grêmio sabe que tem um centroavante fazedor de gol, que ele é importante, e o Carlos Vinícius tem um detalhe, ele tem um contrato que se ele atingir 60% dos jogos do Grêmio este ano, ele renova automaticamente, mas renova um ano. O Grêmio quer renovar por 2 anos, até 2028. Então o Carlos Vinícius é uma situação que o Grêmio já sabe mais ou menos o que ele pretende, sabe que tem um assédio muito grande de outros times, inclusive do Brasil. O Corinthians está de olho no Carlos Vinícius, mas o Grêmio acredita que ele vai aceitar
conversar e renovar, ele que já tem um salário na casa de 1 milhão. Detalhe importante, tá? Hoje no programa Futebol Alegria do Grêmio, que eu participo lá na Bagé TV, a gente somou o salário desses 6 jogadores. A gente somou os salários desses 6 jogadores. O que o Grêmio gasta por mês com eles. Somando todos, dá quase 6 milhões de reais. Salários mais custos, tá? Se somar o que o Grêmio gasta com Marcos Rocha, com Dodi, Pavon, William, Amuso e Carlos Vinícius, dá cerca de 6 milhões de reais. Claro que os maiores custos ali, Carlos Vinícius, Amuso, William e Pavon, tá? Vamos perder os nossos 2 únicos meias do elenco. Monsalve e Gabriel Mack. Mack e Monsalve serão vendidos pelo Grêmio. O Grêmio precisa contratar 2 jogadores, cara. O Grêmio precisa de 2 jogadores. Por quê? Porque o William também o Grêmio quer se desfazer. Então, a tendência é que o Grêmio, no mês de julho, agora, não tenha nenhum meia. O Grêmio não tem nenhum meia armador. O Grêmio não tem essa posição. No elenco, não existe no Grêmio. O William, o Grêmio quer se desfazer. Monsalve e Gabriel Mack, o Grêmio vai vender. Acabou. O Grêmio precisa contratar urgente o meia, cara. E não vazou ainda nomes. Não vazaram nomes. Cadê um meia armador? O Grêmio não tá negociando com ninguém, pelo amor de Deus. Eu tô muito preocupado. Muito preocupado. Porque assim, a gente cobra do Luiz Castro. Que ele tentou, insistiu naquele tripé de volantes. Mas agora ele vai ser obrigado a botar o tripé de volante, porque não tem outro pra botar, cara. O Mack vai ser vendido. Os outros 2 vão sair também. Vai jogar o Pérez ou o Noriega, Nardoni e Vila Sante. É isso aí. E nenhum pode se machucar. Não pode nem se machucar. Cara, eu tô muito preocupado. Porque o Grêmio tá ficando com o elenco muito enxuto, cara. Tá cada vez menor o elenco do Grêmio. Já era ruim o elenco, não tinha muita qualidade e tá perdendo os principais jogadores. O Monsalve eu nem coloco como principal jogador, nem o William, tá? Mas Arthur, Vieri, cara, Mack, isso é preocupante. Se esse time que tinha essas 3 peças estava em 16º, agora tu imagina 100. Olha, tomara que o Grêmio seja muito assertivo na janela. Muito assertivo. Eu ainda tô esperando um jogador que venha para resolver a parada. Que venha para ser titular. Porque assim, se for negociações como o Wallace e o Matheus Nascimento, cara, é apostas. Eu ainda acho que o Grêmio vai trazer pelo menos um meio campo, algum jogador aí que o Grêmio vai ter que tirar a mão do bolso, cara. Alguma coisa vai ter que ser feita. Senão não vai ter como. Não vai render, não adianta, não tem time. Olha, vai ser difícil. Mas vamos pra peleia, né, cara? Dia 17 é o primeiro jogo do Grêmio. Agora vai ter contra a Chapecoense, depois Cruzeiro e depois é maratona, uma atrás da outra. Mirassol, Bolívar e vamos com o que nós temos, cara. Vamos com o que nós temos. Deixa o teu like e te inscreve. Até amanhã.